Olá, meus amigos, uma excelente tarde para nós. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva neste instante, esteja conosco durante esses momentos em que faremos aqui o estudo do livro Roteiro do Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Iniciando um novo estudo, iniciando um novo período, um novo ciclo de palestras. Hoje nós vamos dar início ao estudo desse livro pela lição número 1, O Homem ante a Vida. Primeiramente, eu convido a todos para que possamos fazer a nossa prece de abertura e vamos tranquilizando os nossos pensamentos, nos equilibrando, nos envolvendo num clima de paz e de amor, junto aos mentores espirituais da vida, agradecidos por estes minutos em que estamos aqui refletindo a respeito do Evangelho do nosso Mestre Jesus. E assim, pedimos a inspiração dos bons amigos, o amparo de todos para que sejamos felizes em mais uma palestra evangélica. Que o Teu amor, Senhor, se faça presente em nossas palavras e nos ajude na melhor compreensão dos Teus ensinamentos. Vamos então dando início a esta obra, Roteiro do Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Na lição número 1, eu vou fazendo a leitura e alguns comentários. O Homem ante a Vida. No crepúsculo da civilização, em que rumamos para a alvorada de novos milênios, o homem que amadureceu o raciocínio, agora as fronteiras da inteligência comum, e acorda dentro de si mesmo com interrogativas que lhe incendeiam o coração. Quem somos? De onde viemos? Onde a estação de nossos destinos? Então, a primeira parte da reflexão se faz pelo nosso despertar para essas questões do mundo espiritual. Quando a gente começa a se cansar do nosso dia a dia enfadonho, né? Somente trabalho, obrigações, contas para pagar, e começamos a refletir, mas afinal qual é o meu propósito aqui na existência? O que Emmanuel está trazendo a iluminação é que chega um momento que a gente começa a pensar se a razão da nossa vida, se o propósito da nossa vida é somente esse um dia depois do outro, pagando conta, trabalhando, procurando emprego, desavenças, problemas familiares, educação dos filhos. A gente começa a se questionar realmente quem nós somos, de onde nós viemos. Então nós buscamos, procuramos ir aí para a doutrina espírita, procuramos ir para as igrejas, todos aqueles que falam de algo a mais, além da nossa vida, algumas doutrinas esotéricas, ou seja, essa busca que nós temos incansável pelo nosso caminho. Eu me recordo que no começo, quando eu comecei a me questionar sobre isso, eu não era tão novo, não, tinha já uns 30 e poucos anos, e eu via que o sentido daquela minha existência até ali, ele tinha sido muito baseado em conquistas materiais, e só que chegou uma hora que travou, esse progresso ele não acontecia, e eu percebia que se ele acontecia, ele não me satisfazia. Então eu comecei a perceber alguns sofrimentos que estavam acontecendo dentro da minha família, o que antes eu não tinha tempo para perceber, para olhar, porque eu estava muito focado nas conquistas materiais. E tantas pessoas próximas de mim, meus próximos, estavam ali sofrendo de angústias terríveis, existenciais. Eu não tinha as respostas e também não me preocupava em ajudar em mais nada. E foi o momento que começou a despertar. Como é que a gente faz? Porque quando os nossos próximos, as pessoas que estão perto de nós, não estão felizes,
a gente também não consegue estar feliz. Parece que existe uma necessidade, hoje pelo Espiritismo a gente sabe, na lei de sociedade, que todos nós avançamos juntos. E quando a gente percebe que só um está avançando, os outros começam em sofrimento, ele também não consegue avançar. A lição de Jesus está sempre focada no nosso olhar para o próximo, né? Mas será que é isso que é o nosso despertar da consciência espiritual, daquilo que nós somos? Vamos ver o que a lição fala mais ainda sobre isso. À margem da ceia em que jordaneia, surgem os escuros estilhaços dos idílios mentirosos que adorou, e quando sensações de cansaço lhe assoam a alma enfermiça, o anseio da vida superior lhe agita os recessos do seu, qual braseiro vivo do ideal sob a espessa camada de cinzas do desencanto. Recorre à sabedoria e examina o microcosmo em que sonha. Reconhece estranheza do círculo em que respira. Observa as dimensões diminutas do lar cósmico em que se desenvolve. Descobre que o Sol, sustentáculo de sua apagada residência planetária, tem um volume de 1.300.000 vezes maior do que o dela. Aprende que a Lua, insignificante satélite do seu domicílio, dista mais de 380.000 quilômetros do mundo em que lhe serve de berço. Os planetas vizinhos evolucionam muito longe no espaço imenso. Dentre eles destaca-se Marte, distante de nós cerca de 56 milhões de quilômetros na época da sua maior aproximação. Alongando as pesquisas além do nosso Sol, analisa outros centros da vida. Sirius ofusca-lhe a grandeza. Pólocos, a imponente estrela do Gêmea, eclipsa-o em majestade. Capela é 5.800 vezes maior. Antares apresenta volume superior. Canopus tem um brilho 80 vezes superior ao do Sol. Olha que interessante, como a gente estava falando, né, no exemplo da minha experiência, chegou um momento em que aquela vida, né, que só contemplava coisas materiais, ela passa a perder completamente o sentido para nós. Então a gente volta e começa a questionar, e é muito comum a gente olhar para o céu. E olhando para o céu, a gente vê a dimensão das estrelas, né? Existe um vídeo no YouTube que ele vai mostrando a dimensão dos planetas e o quanto a Terra ela é pequenininha, insignificante perante o tamanho do Sol, e o quanto o Sol é pequeno e insignificante perante outros planetas e outras estrelas e outros sistemas. Então nós estamos numa galáxia com 200 bilhões de estrelas, entre outras tantas 200 e tantas bilhões de galáxias. Emmanuel ainda fez a citação de alguns planetas que estão mais próximos de nós, mas que demonstram a nossa inferioridade perante todo esse universo, a nossa pequenez, talvez até a nossa insignificância perante todo esse universo. Então, o grande questionamento seria: por que se desgastar tanto com coisas tão pequenas que envolvem apenas a gente? Qual é o sentido de tudo? Onde está essa força maior que vai nos motivar a sair do estado de pequenez e entrar nesse universo gigantesco, grande, imenso, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, e realmente deter o poder para mudar as nossas vidas? Vamos ver o que mais tem no texto de Emmanuel. Deslumbrado, então, apercebe-se de que não existe vácuo, de que a vida é patrimônio da gota d'água, tanto quanto a essência dos incomensuráveis sistemas siderais.
e assombrado ante o esplendor do universo, o homem que empreende a laboriosa tarefa do descobrimento de si mesmo volta-se para o chão, a que se imanta e pede ao amor que responda à soberania cósmica dentro da mesma nota da grandeza. Todavia, o amor no ambiente em que ele vive é ainda qual milagrosa em tenro desabrochar. Confinado ao reduzido agrupamento consanguíneo a que se ajusta e recompondo a equipe de interesses passageiros que provisoriamente se enquadra, sofre inquietação do ciúme, da cobiça, do egoísmo e da dor. Não sabe dar sem receber, não consegue ajudar sem reclamar, e criando o choque da exigência para os outros, recolhe dos outros os choques sempre renovados da incompreensão e da discórdia, com raras possibilidades de auxiliar e auxiliar-se. É a grande reflexão que volta para dentro de nós, quando a gente se vê diante de tamanha grandiosidade que é o universo, e a gente se apegando com os nossos desentendimentos pequenos, começamos nos a perceber de que só existe uma força que ela é maior, e a gente pede por essa força. Talvez ainda a gente não saiba que essa força é a força do amor, apesar de ouvirmos tantas e tantas vezes, principalmente na fala de Jesus. Mas o que é o amor de fato? Quando a gente faz aquela oração, aquela prece com o fundo do nosso sentimento, por alguém que nós amamos e queremos bem, e sabemos que estamos atingindo, isso é amor. Quando a gente luta, se desenvolve para poder sair de uma situação difícil e poder dar o sustento para nossa família, isso é amor. Apesar de serem coisas materiais, o propósito disso que eu estou fazendo é muito maior. Quando eu saio de mim mesmo, percebo a dificuldade do outro em resolver problemas, a dificuldade do outro em entrar em acordo e que só vive de conflito, de discussão. Eu saio de mim mesmo, fico quieto durante um momento para que a paz possa se fazer refletir dentro do ambiente, principalmente dentro do lar. Isso é amor, porque eu estou provocando uma sensação de paz entre todos que convivem comigo. Então Emmanuel ainda continua, depois desse despertar, esses questionamentos da vida pequena, da vida de desentendimento, de discórdia, começa a modificar. Ele vê a majestade divina nos céus e identifica em si mesmo a pobreza infinita da terra. Tem o cérebro inflamado de glória e o coração invadido de sombra. Orgulha-se ante os espetáculos das magnificências do alto e padece a miséria do baixo. Deseja comunicar aos outros quanto aprendeu e sentiu a contemplação da vida limitada, mas não encontra ouvidos que o entendam. Repara que o amor na terra é ainda a alegria dos oásis fechados, e partindo os elos que o prendem à estreita família do mundo, o homem que desperta para a grandeza da criação perambula na terra à maneira de viajante incompreendido e desajustado, peregrino sem pátria e sem lar, a sentir-se grão infinitesimal de poeira nos domínios celestiais. Neste homem, porém, alarga-se a acústica da alma, e embora os sofrimentos que o afligem, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais da nossa humanidade. E aqui Emmanuel encerra, trazendo a esta reflexão de que por meio desses problemas todos que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, é que vai se fazer surgir a consciência de quem nós somos nesse universo e do poder que nós temos, mas somente por meio do amor. Que essa ação esteja em nós
esteja conosco para que a gente possa vencer esse desafio a cada dia. Em profundo agradecimento por essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre o Evangelho de Jesus, que nós vamos encerrando, vibrando por todos aqueles que necessitam de paz em seus lares, que o amor do Cristo esteja presente em todas as casas, em todas as famílias, em todas as vidas, que possamos seguir em frente com esse nosso despertar, com essa nova luz que nos abre para essa nova vida. Estejamos juntos com o nosso Mestre Jesus, os nossos mentores espirituais, para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus.